Salve Neng, salve Ninja! Mais um vídeo aí pro canal do Kakaroto Yabun, certo? Vou abordar hoje um assunto aí um tanto polêmico. Vou falar aí sobre a relação de pais e filhos aqui no Japão. Eu escolhi esse assunto aí pra conversar com vocês hoje porque aconteceu um fato muito inusitado de um atentado de uma filha contra o pai essa semana aqui no Japão. A filha do dono da Yamaha atacou o próprio pai, tentou esfaqueá-lo enquanto ele estava dormindo. É isso mesmo. Sinistro, né? Bom, esse fato aí chamou a atenção, claro, porque é uma pessoa pública muito importante, o dono da Yamaha, uma empresa aí que faz motores, instrumentos artísticos, moto, etc, motores para barco, enfim, é uma empresa muito grande, inclusive trabalham muitos brasileiros nas fábricas aí da Yamaha, né? E, bom, aproveitando esse gancho aí do que aconteceu, eu quero conversar com vocês um pouco a respeito aí da relação entre pais e filhos, que eu acredito que, para quem tá fora do Japão, principalmente aí no Brasil, o pessoal tem uma visão assim um tanto negativa dessa relação familiar entre os japoneses. Eu não sei dizer se é negativa, se é positiva, mas vou fazer aqui alguns apontamentos para que vocês possam entender melhor. Claro que tudo sob a minha ótica, sob a minha visão de como eu enxergo esse assunto aqui no Japão, né? Mas pela minha vivência aí, estive com algumas famílias japonesas, convivi no dia a dia, então acho que eu posso falar um pouquinho a respeito disso e, enfim, explicar um pouco para vocês o que eu penso sobre como funcionam essas dinâmicas familiares aqui no Japão, certo? As famílias normalmente são compostas aí por família tradicional mesmo, né? Pai, mãe, filhos. Até então eu não vejo muito esse lance de famílias nesses novos formatos aí, 2 pais, 2 mães, nada disso. Pelo menos assim, eu não presencio, não vejo, não tenho notícias quanto a isso, tá? Pode ser que tenha, mas enfim, acho que não é tão comum. Até porque o Japão é um país assim, bastante tradicional. Normalmente o homem trabalha, a mulher fica em casa. Claro que ultimamente isso está mudando um pouco, como no mundo todo. Cada vez mais as mulheres têm que ir para o mercado de trabalho, porque está difícil para um homem manter a família sozinho. Mas ainda assim, em comparação com outros lugares do mundo, eu acredito que o Japão mantém bastante esse formato aí tradicional. E, como vocês sabem, no Japão se trabalha muito, né? Então, tem muitos homens aí que acabam sendo pais um tanto ausentes. Não por negligência nem nada, é porque o cara trabalha muito, né? Ele precisa trabalhar para sustentar o filho, a esposa, para dar um bom padrão de vida, né? A vida no Japão é cara, né, cara? Não é barato viver aqui. Então as pessoas acabam aí sacrificando bastante do seu tempo para poder dar o melhor aí para sua família, né? Então esse é um primeiro ponto aí que eu gostaria de abordar. Segundo ponto é que a mãe tem um papel bastante central na família japonesa, na qual ela fica responsável ali pela casa. Eu acho que alguns de vocês aí no Brasil já ouviram falar que o cara trabalha e entrega o salário para a esposa, cara. Isso realmente acontece. Algo que no Brasil é um pouco assim estranho, né? Muitos caras vão achar o pai que faz isso, o pai de família que faz isso, mané. Mas daí realmente acontece. Eles trabalham, entregam o salário para a esposa e a esposa dá uma mesadinha para ele poder passar o mês. É estranho, mas é assim que eles administram. E o motivo disso é que, como eu falei antes, o cara ele trabalha demais. Então imagina você ter que trabalhar demais, fazer várias horas extras por dia e ainda ter que chegar em casa e ficar cuidando das finanças. Então normalmente quem cuida das finanças é a esposa e o salário vai para a mão dela, para que ela possa fazer a administração aí desse recurso dentro do lar, né? Os pais, tanto a mãe quanto o pai, em relação aos filhos, costumam ser bastante rígidos. E principalmente com a vida acadêmica, a vida escolar do filho. Então eles estão sempre cobrando. É muito comum aqui no Japão ter aquelas aulas de reforço. Tem as escolinhas assim que são aulas de reforço e eles sempre colocam assim os filhos para estudar, para fazer reforço, para que eles possam ir melhor na escola e atingir bons resultados, conseguirem entrar em boas faculdades, né? No Japão, eu acho que um pouco assim como talvez nos Estados Unidos, tem as melhores universidades que são as mais desejadas. No Brasil também acontece isso, né? As pessoas querem entrar na USP, enfim. E é o mesmo esquema, tem vestibular, tem teste para entrar, você precisa ter histórico, tudo. Então, diante desse cenário aí, muito comum aí os pais pegarem bem no pé assim, do filho mesmo, assim, colocar para estudar,
Não é aquele negócio rígido que o cara vai ficar gritando. Claro que eu tô falando assim de uma forma geral, tá? Cada família é de um jeito. Mas assim, ao ponto de ficar com o filho, fazer a lição de casa junto, ajudar nos estudos. Isso é muito comum aqui no Japão. E você sempre vê assim nessas escolinhas aí de reforço, como eu mencionei, tarde da noite, várias bicicletas paradas, assim, tipo 10 horas da noite. Tem um monte de bicicleta ali parada e a molecada lá dentro estudando. Então isso daí é um fator assim bastante interessante, eu acho que um pouco diferente aí do Brasil, né? Falando mais um pouquinho sobre essa relação, é muito comum no Japão, os pais, às vezes acontece um pouco de serem negligentes, assim. Eu não vou dizer que é muito comum, mas acontece, cara. Vira e mexe, tem alguma notícia, assim, de que alguma criança foi negligenciada, veio a óbito. Eu não sei se isso é muito comum, se acontece com muita frequência, ou se, quando acontece, tem uma proporção grande de divulgação na mídia. O Japão tem um pouco dessa, como não tem muito crime, quando acontece alguma coisa assim, algum crime, fica muito tempo repetindo na mídia, né? Então, às vezes, pode ser uma impressão minha, mas acontece às vezes. Então, eu acho que isso daí reflete um pouco do jeito japonês, que eu acho que muitas pessoas vão concordar comigo. Eu não sei porquê, mas o japonês é 1880, cara. Ou ele é muito certinho, faz tudo certinho e tal, e etc. Ou então ele às vezes é totalmente largado, não tá nem aí pra porra nenhuma. Não sei, é meio 880. Isso daí faz parte aí um pouco do jeito japonês, né? Acho que no Brasil vocês veem assim, ou o cara é mó nerdão estudioso, ou ele é mó loucão, velho. Desmiolado. Tem mais uma característica muito marcante aí também das famílias japonesas, é que elas não costumam lavar roupa suja em público. Eles são muito reservados, no geral eles já são reservados, né? Mesmo individualmente, não gostam muito de aparecer às vezes, preferem ser assim, um pouco mais anônimos. E em relação aos conflitos familiares, dificilmente você vai ver isso indo a público. Você não vai ver... Cara, eu acho que eu vi pouquíssimas vezes, assim, o pai, a mãe, filhos brigando em público, na rua. Já vi mãe batendo no filho e tal. Acontece, mas é muito raro. Então, assim, por eles terem esse jeito assim mais reservado, eles não lavam roupa suja em público. Mais um ponto aí que é interessante também, que eu sempre observo, é que assim, os pais, eles batem no filho, cara. Eles batem mesmo, assim, sabe? Claro que isso também tá mudando. O Japão cada vez vai se tornando mais ocidental, né? Vai sendo ocidentalizado e a consciência em relação a isso vai mudando também. Mas, cara, eu já vi, assim, criancinhas, assim, às vezes de 5 eu não diria, mais uns 8, 10 anos, fazer alguma besteira e o pai ou a mãe dá um tapão, assim, na cabeça do filho, assim, em público, assim, na frente de todo mundo, assim. E, assim, é super normal, assim, ninguém fala nada, ninguém fica indignado. E, cara, sei lá, eu não concordo muito com isso, não. Pô, eu fui um cara que eu apanhei pra caramba, assim, quando eu era moleque. Eu acho que isso aí não é certo, não, tá ligado? Você bater no seu filho, assim, uma violência, assim, bater na cabeça, cara. Eles costumam dar muito tapa na cabeça, assim, da criança, assim, sabe? A criança faz uma merda assim, já toma um pedala Robinho. Enfim, eu discordo dessa forma aí de criar o filho. Eu tenho minha filhinha aí, já aconteceu de eu dar uns tapinhas nela, mas assim, ela tá com 5 anos, acho que aconteceu umas 3 vezes só, cara. Eu lembro que a primeira vez que eu tive que dar uns tapinhas na bunda dela, assim, foi difícil pra mim. Eu bati assim, e bati meio fraquinho, assim, ela deu risada até, sei lá, não rolou. Às vezes eu ameaço ela, eu falo, ó, você vai apanhar, hein, não sei o quê, porque criança é demais, cara. Às vezes você fala, ela não entende, não compreende. E você às vezes tem que ser um pouco mais energético, fazer alguma ameaça ali. Mas eu não gosto, tá ligado? Não gosto de fazer isso. Essa é meio que últimas consequências. Antes de acontecer uma ameaça, assim, eu coloco de castigo, eu brigo, às vezes falo alto. Enfim, ela me respeita bastante. Não é muito comum chegar nesse ponto. Mas às vezes acontece, né? Então, esse daí é mais um ponto aí do lance aqui da criação de pai de filho aqui no Japão, né, cara? Eu acho que eles, assim, são um pouco nessa parte, assim, de dar tapa na cabeça, é um negócio meio zoado. Eu acho também eles um tanto distantes, assim, do filho, não de não estar presente ou de não fazer as coisas pro filho, mas, assim, de contato físico. Eu não vejo, assim, como brasileiro, de pegar o filho, pôr no colo, beijar e abraçar. E quando é pequenininho, sim, eles fazem isso. Isso é bastante comum. Mas depois que tem uma certa idade, parece que eles
dão uma cortada nisso daí, cara. Não sei porquê, mas enfim, é algo que eu já percebi que acontece e eles não mantêm por longo tempo esse contato físico. Já vi alguns japoneses falando sobre isso também. Bom, eu tinha falado agora há pouco que a mãe desempenhou um papel central na criação aí no mantimento da casa, na administração do lar, né? Parece que os filhos são mais apegados à mãe também. Eu acho que é um pouco por conta desse lance aí que eu falei dos pais trabalharem demais, ficarem fazendo horas extras e tal. Então a mãe acaba sendo mais querida, assim, pelos filhos, por assim dizer, né? Acho que isso é natural. Em outros lugares do mundo também acontece isso, né? Eu já tive presente em algumas famílias japonesas e já conversei muito com muitos japoneses, né? Eu tinha um superior com quem eu trabalhei que era claro, assim, como ele desprezava o pai, cara. Quando a gente conversava sobre família, ele falava assim que o pai dele não era muito presente, não sei o que. Ele não reclamava, assim, mas assim, era como se o pai dele fosse um zero à esquerda, assim. Era dessa forma que ele tratava. Que o pai dele nem cheirava nem fedia. Não era nada, assim, por assim dizer, né? Quando ele falava da mãe dele, que inclusive tinha falecido de câncer, dava pra ver, assim, que ele tinha um carinho muito grande pela mãe. Ele falava que foi muito difícil ter perdido a mãe e tal, né? Acho que isso daí corrobora um pouco com essa visão aí de que os pais acabam ficando meio que em segundo plano. Eu fiz uma pesquisa para fazer esse vídeo aqui, né? Li um pouquinho a respeito de como isso é visto pelos próprios japoneses, né? E eu acho que eu tendo a concordar um pouco, sim, com todas essas informações aí que eu tô passando. Quando eu era mais novo, eu tive algumas namoradas japonesas, né? E eu cheguei a frequentar a casa delas, né? Uma delas, eu lembro que o pai dela falava inglês, ela também falava. E era interessante, assim, que eles praticavam inglês juntos, assim, sabe? Eles pegavam, assim, um tempo pra ficar conversando em inglês. Eu já vi isso acontecer no trem também. O filho ali trocando uma ideia com a mãe, somente em inglês. Ou a mãe ajudando o filho a estudar, ela mostrava as cores e mandava o moleque falar a pronúncia em inglês, né? Então, realmente, assim, essa parte de ensinar, de treinar a criança é muito perceptível na sociedade japonesa. Eles também treinam os filhos desde pequenininho a serem bastante independentes. Isso é um negócio que eu tô tentando adotar também, assim, sabe? Eu tento fazer com que minha filha não seja assim tão dependente dos pais, de mim. Eu ensino tudo que eu posso para ela, explico, reexplico, tento ter toda a paciência do mundo, mas eu incentivo bastante ela a fazer as coisas sozinha. Que nem hoje ela tava perguntando pra mim qual roupa ela ia vestir, eu mandei ela escolher a roupa, eu falei, escolhe lá. E assim, eu explico pra ela que ela tem que ter senso na hora de escolher a roupa, não pode ficar assim, cores assim, sem combinar e tal, né? Então eu falo pra ela, você tem que ter um senso estético, filho. É assim, assim, assado que faz, na hora de escolher uma roupa. Se você vai andar muito, é bom você escolher um tênis confortável. Eu explico essas coisas pra ela. E às vezes ela vem falar assim pra mim, pai, vê lá a roupa que eu vou usar e tal. Eu falo, não, filha, vai lá, pega lá, escolhe a roupa que você quer e vem aqui pra eu ver se ficou bom. Aí ela vai lá, se veste, se tiver meio zoado, meio assim, desarmônico, aí eu troco uma ideia com ela. Às vezes ela entra em conflito comigo, ela fala que quer usar roupa mesmo assim e tal. Mas enfim, eu acho que dessa forma assim você acaba treinando o seu filho a ser mais independente, a ser mais esperto, a saber tomar decisões por si mesmo, assim, né? Acho que começa com essas pequenas decisões. Acabei esquecendo de falar, enquanto eu estava explicando sobre o papel da mãe na família, é que tem algo assim que simboliza bem isso. Quando a família vai jantar, né? Tá todo mundo reunido ali na mesa. Normalmente a mãe fica do lado da panela de arroz. O japonês come muito arroz, né? E ela serve todo mundo. Então ninguém levanta para pegar a sua própria comida. É a mãe que serve e tá todo mundo ali comendo. Se a pessoa quiser repetir, ela entrega o bowl, né? O chawan pra mãe. E a mãe mesmo que coloca o arroz ou qualquer outras comidas. As outras comidas ficam assim à vontade para as pessoas se servirem, né? Mas o arroz fica do lado, a panela de arroz fica do lado da mãe e ela que vai servindo o pessoal. Eu lembro que, de novo, uma família aí que eu acabei convivendo, uma das namoradas que eu tive, eu ia na casa dela e assim, a mãe dela mandava eu sentar, cara, assim, na mesa lá da cozinha e parecia que eu tava num izakaya, num bar. Ela já começava a me servir, já perguntava qual era a cerveja que eu queria, já preparava uns snacks. Toda vez que eu ia lá, ela fazia isso, cara. Assim, era bem tratado e tal. E em contrapartida, o pai dela, assim, era bem distante, assim, normalmente ele chegava cansadão,
e ficava deitado lá e depois já ia dormir e não trocava muita ideia. Era um negócio assim, parecia que ele era um cara assim, meio à parte da família. É, depois eu casei com uma brasileira, como vocês sabem, e a família dela é super unida. Todo mundo assim tá sempre junto, conversa. Foi interessante assim ver esse contraste entre famílias assim brasileiras e japonesas aí na minha experiência de vida. Então deu aí alguns insights, alguns pontos aí de vista que eu tenho sobre como é a relação aqui familiar no Japão, né? De tudo isso aí que eu falei, eu acho que dá para tirar algumas conclusões positivas e outras negativas, né? Vou falar primeiro dos negativos. Eu acredito assim que existe uma pressão social muito grande assim em cima dos filhos, tanto da sociedade em si, mas principalmente dos pais, para que eles sejam bem-sucedidos, para que eles vão bem nos estudos, para que eles tenham bons resultados. E, cara, eu não sei se vocês já ouviram falar do fenômeno chamado Hikikomori, né? Hikikomori é um fenômeno aí que acontece no Japão, no qual normalmente é jovem, assim, né? Filhos jovens, eles entram no quarto e não saem mais, cara, e fica vivendo dentro do quarto. Então é um negócio bem esquisito mesmo. Isso daí é doença mental, psicológica, que só seria possível no primeiro mundo mesmo, né? Onde as pessoas podem se dar o luxo de ficar lá trancado, não trabalhar e etc. Mas basicamente o cara fica ali dentro do quarto, não sai mais. E a família alimenta o cara, assim, vai lá, coloca o pratinho de comida dele na porta. O cara só sai pra tomar banho quando tá todo mundo dormindo, uma loucura dessa, assim, porque ele não quer ter de lidar com a família. Eu acredito que isso deve muito dessa pressão social, né? Ultimamente no Japão tá aumentando um pouco os casos de abuso, pelo menos os registrados, né? Como eu falei anteriormente, as famílias aqui não lavam roupa suja em público. E então às vezes acontece alguma coisa ali dentro da família, eles não vão na delegacia se expor, entendeu? Eles resolvem ali entre eles mesmos. Mas de uns tempos pra cá parece que esses registros de abuso com outras crianças, né? Abuso físico, briga, violência doméstica tem aumentado. Então, isso daí também acho que vem um pouco dessa pressão social e o fato de a gente não saber exatamente quais são os números, quais são as estatísticas referente a isso, vem também dessa parte aí do costume do japonês de ele não se expor demais, né? Mas aí acho que é um pouco negativo também. Outro ponto seria a ausência dos pais, né? Devido às longas jornadas de trabalho, os pais ficam muitas vezes presos no trabalho, tendo que fazer horas extras, até para conseguir bons ganhos, né? Para sua família. A vida no Japão é um pouco dura em questão em relação ao trabalho. Isso também está mudando um pouco, tá? Eu trabalho com recursos humanos e eu vejo assim que muitos japoneses de uns tempos para cá, eles realmente priorizam mais a família, eles escolhem trabalhos que vão permitir que ele não tenha que se dedicar horas extras para o trabalho, que ele possa passar mais tempo com a família. Isso daí você vê ultimamente até nos anúncios. Eles colocam já explicando assim que a pessoa vai ter a liberdade de folgar no final de semana ou de que não precisa fazer tantas horas extras. Então isso daí tá mudando, mas ainda assim é presente. Eu também acho que isso é negativo. Bom, falei aqui alguns pontos negativos, né? Algumas conclusões que eu chego aí desse assunto, nessa relação de pais e filhos aqui no Japão, mas também eu acredito que tem pontos muito positivos, meio paradoxais com os pontos negativos que eu falei. Vou tentar explicar aqui, espero que vocês consigam entender. Os japoneses, ao mesmo tempo que o pai assim é ausente, às vezes que tem que trabalhar demais, eu vejo um esforço em ser participativo também. Aí você vai falar, pô, mas é contraditório. Sim, é contraditório. Por exemplo, as escolas têm muitos eventos que os pais precisam participar. Na escola da minha filha mesmo agora vai ter um evento que é uma gincana, tem todo ano. E eu vou ter que trabalhar no evento, cara. E eu não vou ganhar nada por isso. É pra ajudar lá, entendeu? Sempre que tem esses eventos, cara, a maioria dos pais estão lá. 90% dos pais estão lá. Dá até dó das criancinhas, assim, que às vezes os pais não estão presentes. Mas na maior parte do tempo, assim, que eu tive participando desses eventos, a minha esposa já foi, às vezes não dá pra eu ir, então vai minha esposa, né? Nos que dá pra eu ir, eu procuro ir. Eu não faltei nenhum, assim, que foi final de semana, por exemplo. Mas, geralmente, a maioria dos pais ou as mães estão ali presentes, entendeu? Então, como eu falei, apesar dos pais, às vezes, terem longas jornadas de trabalho, eu percebo que há um esforço em estar presente nesses eventos, estar presente na vida do filho.
Isso se reflete aí também naquele ponto que eu comentei sobre os pais estarem sempre lado a lado ali do filho na vida de estudos, na vida acadêmica, cobrando, ensinando, colocando o filho para estudar, pagando aulas de reforço para o filho, entendeu? Apesar dessa ausência paterna, por conta das longas jornadas de trabalho, eu percebo assim que não é algo assim por negligência, entende? É que as coisas são como elas são. Em contrapartida, eu percebo que eles fazem um esforço grande assim para tentar ser participativo na vida do filho, nos eventos sociais, nas festas, etc. Então isso daí acho que é algo assim que temos que reconhecer também, né? Bom, mais um ponto positivo seria o fato de que há uma forte integração ali entre as gerações. Normalmente, assim, os japoneses, assim como muitas famílias aí no Brasil, final de semana, datas comemorativas, eles estão sempre juntos e muitas vezes os avós moram com a família. Tem um outro lado também, algumas famílias que tem um comportamento assim que, na minha opinião, é um tanto estranho, mas eles só veem o avô ou a avó, assim, coisa de uma vez por ano. Enfim, tem alguns pais, assim, algumas famílias, os pais e filhos acabam sendo um pouco distantes mesmo, né? Mas eu acho que a grande maioria, pelo menos que eu percebo, assim, ali no bairro que eu moro, pelas histórias que eu ouço, assim, das pessoas, os avós, assim, estão sempre presentes, assim, né? Ajudando, às vezes morando junto, né? Ajudando os pais a criar os filhos. Então, essa integração aí de gerações aí também é algo bastante presente e eu acho que conta como positivo. Bom, falei aí de pontos positivos, pontos negativos, dei alguns pontos de vista a respeito de tudo isso, de todas essas relações aí de pais e filhos. E, cara, acho que no geral, colocando tudo na balança, o fato, a minha avaliação é mais positiva. Isso se reflete aí na sociedade japonesa, assim, você vê que é uma sociedade que não tem altos índices de criminalidade, né? Você vê que a grande maioria das pessoas estuda, pelo menos termina o colegial, muitos vão para a universidade, a maioria das pessoas trabalha. Você não vai ver, assim, muita gente largada aqui no Japão. Tem como em qualquer lugar do mundo. Tem gente que vive de auxílio do governo, de tipo Bolsa Família? Tem também, mas nem se compara com o Brasil, cara. A grande maioria aqui se vira, trabalha, muitos filhos saem de casa cedo, relativamente cedo, com 19, 20 anos, arrumam seu lugar para morar. Então, assim, termina a universidade e sai. Outros já vão estudar em outros lugares, às vezes vêm de outras regiões para estudar em Tóquio, né? Na época da universidade. Então, no geral, a minha avaliação é positiva, assim, eu acho que funciona, apesar de ter algumas bizarrices, né? Então, eu acho que é isso aí, cara. Eu acho que as relações de pais e filhos é um pouco estigmatizada aí pro restante do mundo. Eu já vi muita gente falar que o japonês é frio. Eu não acho assim que ele seja propriamente frio, no sentido de não ligar pros filhos, mas eu acho que eles demonstram afeto, eles demonstram que gostam da pessoa de uma maneira diferente. Ele não vai ficar te alisando, passando a mão, entendeu? Abraçando. Eles não fazem esse tipo de coisa. Normalmente eles fazem favores pros filhos, eles dedicam tempo, fazem alguma coisa nesse sentido para a família. Por exemplo, as mães japonesas, às vezes, não todas, né? Mas muitas acordam bem cedo para fazer o bentô para a criança, e eles fazem aqueles bentôs decorativos, com carinha. Aquilo lá dá um trabalho, cara, porque a criança entra cedo na escola, então ela tem que acordar antes de todo mundo para fazer a comida e ainda ficar fazendo decorações ali pro bentô. Então essa é uma forma aí de como eles demonstram esse afeto, né? Bom, faço esse comentário aí só para ilustrar que existem diferenças culturais. Então a gente está acostumado no Brasil a ser mais assim, ter mais contato físico, e é dessa forma que a gente demonstra que gosta da pessoa, né? Que preza pela pessoa. Aqui essas demonstrações são um pouco diferentes. Eu acho que acaba sendo um pouco mal interpretado por quem é ocidental. Os não orientais às vezes não conseguem entender bem isso, né? Bom, é isso aí, rapaziada. Queria só aproveitar esse gancho aí do que aconteceu essa semana. O fato lamentável aí da filha tentar esfaquear o pai. Não sei quais foram os motivos que levaram ela a fazer isso. Parece que os vizinhos relatam que eles tinham uma boa relação. Então é tudo muito estranho, está sendo apurado pela polícia. Mas eu quis aproveitar esse gancho para explicar um pouco aí para vocês como é que é a relação de pais e filhos aqui no Japão, certo? Se você ainda não me segue, peço pelo seu apoio aí. Me siga nas redes sociais, no X. O X tá meio moiado, né?
Mas me segue aí no YouTube, me dá aquela força. Se você quiser saber mais sobre como é a vida de um estrangeiro aqui no Japão, minha visão de como é estar aqui no Japão, da sociedade japonesa, de como é trabalhar no Japão, eu falo um pouco sobre tudo. Falo sobre outros assuntos também, né? Mas basicamente esse canal aqui é a vida de um estrangeiro aqui no Japão, certo? Então peço aí pelo seu apoio, ativa aí as notificações e vamos nessa. Vamos!